Pessoal, tá rolando nesse momento aí a votação lá na sede do Calabouço para decidir quem será o novo presidente do Vasco. Hoje, às 10 horas da noite, se encerra a votação e após isso devemos ter aí a contagem dos votos e a definição de quem será o novo presidente do Vasco para o triênio de 2024 até 2026. Fala pra gente aí sobre esse início de votação e a sua expectativa para hoje. O início é sempre um pouquinho tenso, né? Até começar a galera votar. A gente sempre tem o respeito ali pela prioridade, né? Os mais idosos. Até porque é num segundo andar, então demora um pouquinho mais esse início para as pessoas votarem. A expectativa é boa. Desde o início da minha campanha eu falei que eu gostaria de ter um Vasco diferente em todos os momentos, principalmente no momento eleitoral, que fosse realmente de paz e tranquilidade, porque se o objetivo de todos aqui é um Vasco melhor, então só os projetos que são diferentes, mas o ideal realmente ele é igual. Então a expectativa é boa, muito confiante, todas as pesquisas que nós fizemos e com muito respeito ao outro candidato, a vantagem era muito boa e a gente espera que isso se confirme, né? Principalmente no voto online, que muita gente está votando online. Por isso a gente estava ali ansioso para que chegasse o SMS, o e-mail direitinho com o link para as pessoas. Davi, fala pra gente então sobre esse início de eleição, votou já? Ontem acabei de votar, decidi votar em mim mesmo, espero que outros vascaínos possam fazer isso durante o dia, para que a gente possa vencer as eleições e mudar um pouquinho a maneira como o Vasco está sendo administrado para melhor. Estou muito confiante, muito tranquilo. Começou aqui um pouquinho tenso para variar, para dar um pouco de emoção, mas eu estou super calmo, super tranquilo, super confiante e acho que vai dar Vasco. Para ressaltar que a votação está acontecendo de maneira híbrida, né, de forma online e também presencialmente. Você pode ir lá votar, quem é votante, sócio votante, pode ir lá votar normalmente e também votar online se você preferir. Importante demais ter lisura nessa votação, nessa eleição do Vasco e que o presidente seja definido hoje. Não tenha briga judicial, como sempre foi nas eleições do Vasco, não tenha nenhum outro tipo de problema, porque isso é a última coisa que o Vasco precisa nesse momento. Um momento muito difícil, que o Vasco está lutando para não voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro e ter problema político, ter problema judicial. Isso aí ninguém quer, mano. Ninguém tá merecendo isso. O torcedor não merece mais passar por isso. Esperamos aí que tanto o Pedrinho, também o próprio Levenciano, em caso de derrota, levem na esportiva, porque não dá para o Vasco ficar vivendo aí de problema judicial, de briguinha política, de briguinha interna. Isso não tem que acontecer mais no Vasco. O Vasco tem que se profissionalizar ano após ano pra gente parar de sofrer, cara, porque o torcedor não merece mais isso. Pois é, pessoal, e você aí, tá de qual lado? Você tá do lado do Levenciano ou você tá do lado do Pedrinho? Deixa aí nos comentários aí quem pra você irá ganhar as eleições do Vasco. Eu acho que o Pedrinho irá ganhar, porque já nas pesquisas ele já tinha uma grande vantagem acima do Levenciano, mas o Levenciano também está muito confiante que pode ser o novo presidente do Vasco, já que na última eleição tiraram um cara, né, cara? Realmente foi uma bagunça e o Salgado acabou assumindo o Vasco, mais uma vez, uma briga política, uma briga judicial, e o Salgado assumiu o Vasco e infelizmente fez um péssimo trabalho. A única coisa boa que ele fez foi criar a SAF, mas infelizmente ele vendeu o Vasco para as pessoas erradas. Poderia ter vendido o Vasco aí para uma empresa melhor, né? Mas infelizmente veio aí a 777 Partners. E inclusive, cara, só entrando nesse assunto aí da 777 Partners, o Corinthians está cobrando o Vasco aí por não ter pagado o Lucas Piton, cara. Isso aí é um problema grande, o Vasco que acabou de se livrar do transfer ban da FIFA ao ter pagado aí as dívidas com o Atlético Tucumã, Nacional do Uruguai e também o Lille da França, pelo goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues e Manuel Capasso, pode novamente aí ser acionado na FIFA caso o Corinthians cobre veementemente o Vasco, porque já está correndo nos bastidores que o Corinthians não está nada satisfeito com o que está acontecendo e já está processando o Vasco. Esperamos aí que isso seja resolvido o mais rápido possível. Deixem nos comentários aí quem para você deve ser o novo presidente do Vasco. Bom, pessoal, antes de continuar o nosso vídeo, eu peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí e chegando aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o América Mineiro amanhã em São Januário.
O jogo só terá transmissão do Premier Clubs, será às 6h30 da noite ou às 6h30 da tarde para quem preferir, e terá casa cheia, né? Em poucas horas o torcedor vascaíno esgotou todos os ingressos. Vamos enfrentar o América Mineiro rebaixado, sem treinador, e com certeza o Vasco tem totais condições de vencer o América, até mesmo com uma certa facilidade. Mas tem que tomar cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Nosso time também é um time muito limitado, mas vamos ter o apoio maciço do torcedor. O torcedor vai apoiar do início ao fim ao Vasco, para o Vasco conquistar um bom resultado. A rodada vai ser muito interessante para o Vasco, porque alguns adversários ali na luta contra o rebaixamento terão jogos difíceis. Por exemplo, o Santos vai enfrentar o São Paulo, um clássico, mas o São Paulo vem complicando a vida de vários clubes aí no Campeonato Brasileiro. Pode parecer um time que não quer nada com nada, mas está dificultando e muito aí vários clubes. Na minha opinião, o Vasco tem dois adversários, cara, Bahia e Cruzeiro. Esses dois times hoje são os grandes favoritos a serem rebaixados para a segunda divisão pelo desempenho, pelo fraco desempenho, principalmente aí do Bahia nas últimas rodadas. Caiu demais, tomou 3-0 do Cuiabá jogando em casa. É verdade, teve os jogadores expulsos. Eu acredito que entre esses dois times vai sair o rebaixado juntamente com Goiás, Coritiba e América Mineiro. Esperamos que o Vasco não esteja mais nesse bolo, que o Vasco lute por Sul-Americana. Vamos ter uma tabela chata após o jogo contra o Cruzeiro, Atlético Paranaense fora, depois enfrentamos o Corinthians em casa, depois jogamos fora contra o Grêmio e depois enfrentamos aí o Red Bull Bragantino em casa. Esses são os próximos jogos do Vasco, além, claro, de, como eu disse, esse jogo contra o América, que será no próximo domingo, e também contra o Cruzeiro, um jogo adiado que era para ter acontecido nessa última semana, que será jogado no dia 22 de novembro. Mas falando do jogo de amanhã, a provável escalação do Vasco deverá ser o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o Michael e Medel, Piton na lateral esquerda, o meio-campo com o Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes. No ataque, uma grande dúvida: quem será o substituto do Eric Marcos, que está lesionado? 3 jogadores estariam disputando essa posição, que são aí o meio-campista Payet, também o atacante Alex Teixeira e o Rossi, que voltou de lesão. Um desses 3 será o titular, ao lado do Verratti e também do Gabriel Peck, no ataque vascaíno. E você aí, torcedor, quem você escalaria? O Payet, Alex Teixeira ou o Rossi? Eu acho que a maioria vai querer o Rossi de volta ao time titular, né? O jogador tá voltando de uma lesão muscular, ficou algumas partidas aí fora e ficará aí à disposição do Ramon Dias. Eu acredito que ele deverá entrar com o Payet ou o Alex Teixeira, já que, como eu falei, o Rossi tá voltando de lesão. Não sei se o treinador vai querer arriscar assim, colocar o Rossi logo de cara. Mas certeza mesmo é que vamos ter outros jogadores fora, né? A gente acabou de falar do Eric Marcos, que tá lesionado. Quem também não vai para essa partida é o Marlon Gomes. Ainda tem uma pequena dúvida se tem chance ou não de jogar, mas a grande possibilidade é que ele fique fora do jogo. E também o Orejano, jogador que sofreu uma lesão na sua mão no jogo contra o Cuiabá. Se eu não me engano, ele teve até uma fratura na sua mão. Está fora também dessa partida. Além, claro, de outros jogadores que já estão lesionados há muito tempo, né? Como o caso aí do Patrick De Luca, que se lesionou lá no Campeonato Carioca. Também o Manuel Capaz, que tem meses e meses que não entra em campo, né? Uma grata surpresa é que o Gabriel Dias já está no banco de reservas já há algum tempo, né? Se o Vasco precisar ali, talvez, de um lateral direito, o Paulo Henrique cansar, eu colocaria o Gabriel Dias do que, por exemplo, o Robson Bambu e também o Pumita Rodrigues. Deixem nos comentários aí o que você espera pro jogo de amanhã contra o América Mineiro, qual o seu palpite, qual o seu placar. Na minha opinião, 3-0 Vasco amanhã, 2 gols do Verratti e um gol aí eu vou chutar, cara, ó, Praxedes vai fazer um golzinho amanhã. 3-0 Vascão. Deixa aí nos comentários qual seria a sua escalação ideal e também comenta quem você quer que seja eleito presidente do Vasco. Assim que sair o resultado, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Bom, e também tivemos uma novidade importante envolvendo aí o Rodrigo Caetano. Ele foi procurado para falar sobre aí essa possibilidade de se transferir para o Vasco, para ser diretor executivo do Vasco. Ele disse que até agora não chegou absolutamente nada. A expectativa é que o Vasco não fique com o Paulo Brax para a próxima temporada. Ele deverá sair do Vasco e o nome do Rodrigo Caetano foi bastante especulado aí nos últimos dias. Existem também outros clubes interessados nesse profissional. O São Paulo, por exemplo, também tem um interesse na contratação dele e o Vasco ainda vive a indefinição se vai ficar ou não na primeira divisão. Esse tempo perdido aí para definir a sua situação no Campeonato Brasileiro pode ser determinante para o Vasco perder também alguns bons profissionais. E no caso do São Paulo, por exemplo, é um clube que já está totalmente definido na temporada, sabe que vai ficar na primeira divisão e que vai jogar a Libertadores o ano que vem. Pode ser um caminho muito mais fácil para o Rodrigo Caetano, ao invés de fechar com o Vasco agora, que ele não sabe se o Vasco vai ficar na primeira divisão ou se vai cair de divisão. Caso dê tempo do Vasco ainda contratar o Rodrigo Caetano, na minha opinião, será um baita profissional. Seria com certeza mudar da água pro vinho, porque o Paulo Brax é ridículo, cara. Não dá, mano. Um dos piores dirigentes que já passaram pelo Vasco. Até brinquei dias aqui atrás
Se brincar até, o Euriquinho faria um trabalho melhor do que o Paulo Brax aí, dirigindo o futebol do Vasco, cara. Porque realmente, velho, não dá, cara. Foi ridículo. O cara pegou 100 milhões na mão e o Vasco está lutando para não voltar para a segunda divisão. E você aí, torcedor, você acredita que o Rodrigo Caetano será aí diretor executivo do Vasco? O Vasco, se quiser, tem que fazer uma proposta, uma boa proposta logo, independentemente se for cair ou se for ficar na primeira divisão. Tem que logo procurar o cara. Eu acho que junto com o Alexandre Matos, são os dois melhores profissionais nessa área aqui no nosso futebol. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!